Por aqui, para a esquerda. Meus irmãos, como o pastor Marcos falou, essa é uma série de 3 sermões. E o meu objetivo aqui dessa série é falar sobre clichês evangélicos. E o que é o clichê evangélico? Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro clichê evangélico que eu tenho notado entre o evangelicalismo brasileiro e também internacional. E em maio eu vou falar sobre 2 outros clichês. Então, hoje nós vamos falar sobre o clichê evangélico chamado de sacrifício de louvor. E em maio, quando eu voltar aqui, eu vou falar sobre outro clichê que se chama sangue de Jesus tem poder. E o terceiro clichê, que é igreja avivada. E nós vamos analisar esses 3 clichês sob a luz da palavra. E por que eu usei a palavra clichê? A palavra clichê é uma palavra francesa dos profissionais de tipografia. Ou seja, é basicamente um carimbo. Se você tem uma gráfica, você sabe o que é um clichê. É exatamente aquela plaquinha de metal em que você vai repetidamente bater sobre o papel. E aí você vai ter várias vezes o mesmo conteúdo, cópias e cópias sobre aquilo. E por que se usa a palavra clichê? A palavra clichê é usada hoje no nosso meio, na nossa sociedade, principalmente nas áreas de mídia, na área de entretenimento, por exemplo, filmes, livros ou qualquer outra área, no sentido de que se você repete demais algo, você corre o risco de perder a originalidade. E é exatamente isso que está acontecendo no meio evangélico hoje. Nós estamos usando jargões repetidas vezes, nós falamos frases que às vezes nem sabemos o seu significado, e de tanto usar, domingo após domingo, culto sobre culto, nós perdemos de vista a originalidade do texto bíblico. E se nós perdemos a originalidade do texto bíblico, nós ficamos cegos e não vamos fazer a adoração que Deus nos pede. Então o texto base já foi lido aqui e eu vou trabalhar um pouco esse texto um pouco mais para frente. Mas antes disso, eu queria dizer para os irmãos que as 2 palavrinhas que os irmãos estão vendo aqui, sacrifício e louvor, têm uma interpretação bastante esquisita pelas pessoas. A palavra sacrifício, no nosso vocabulário coloquial, tem significados que não necessariamente são o mesmo significado da palavra sacrifício na Bíblia. E a palavra louvor também. Nós falamos de louvor como se fosse uma coisa, mas ela é muito diferente quando nós olhamos para o texto bíblico. Então o que eu tenho? Eu tenho várias definições na nossa mente de sacrifício, várias definições na minha mente de louvor, e aí eu coloco isso tudo junto no balaio de gato, e a hora que eu leio um texto bíblico como o de Pedro, que fala que você tem que oferecer sacrifício de louvor, sabe o que acontece? Você acaba oferecendo aquilo que está na tua cabeça, e não aquilo que está no texto bíblico. E isso é inaceitável. Por exemplo, sacrifício. Dei uma levantada no Google para saber a realidade brasileira e agora está tendo Big Brother. Os Big Brothers fazem sacrifício. Então nós temos aqui, o brother concluiu, ensino médio no sacrifício. Veja como os jornalistas usam a palavra inadvertidamente. Eu poderia escrever a mesma coisa de outra forma. Isso não é sacrifício. Ele está recebendo os bônus de ter feito o seu ensino médio com dificuldade. Então você troca a palavra. Olha outra notícia que eu achei. Como um ex-garçom transformou o carro usado em negócio de 1,4 bilhão. Olha que sacrifício bom. Então, para conseguir dar início a Sapori, a empresa, foi necessário fazer um sacrifício de vender o seu Gol GTI, o carro do ano naquela altura. Ora, isso não é sacrifício. Ele simplesmente fez uma negociação. Ele fez uma realocação de investimentos. Mas o texto fala sacrifício. Por quê? Quem é que ganhou 1,4 bilhões? Ele mesmo. Ele sacrificou para ganhar mais. Então, será que a palavra está sendo usada corretamente aqui? Provavelmente não. E olha só o que a gente tem. Pagamento do piso dos professores vai comprometer obras de desgoverno. E aqui é interessante, porque já entra a religião. Não há milagre na administração pública. Nesse caso, para melhorar as condições de salário do magistério, você sacrifica de um lado alguma coisa.
Então veja que a palavra sacrifício, ela entra dentro da concepção financeira de uma maneira completamente inadvertida. E esse aqui, até pagar imposto é sacrifício. Aécio, o que Dilma buscou hoje foi o apoio do Congresso para aumentar impostos, pedir qualquer outro sacrifício, a sociedade brasileira. Ou seja, se você pagar o CPMF, acabou, já está dando sacrifício. É isso mesmo? Então a palavra sacrifício, ela entra na nossa mente com conceitos que são completamente alheios ao que tem na Escritura. E olha só, para quem gosta de futebol, aqui nós temos Cristiano Ronaldo, e craque do Real Madrid, fez 2 gols. E olha só o que está escrito. E eu gostei muito dessa foto. Porque ele está fazendo o quê? Louvor para mim. E olha só, então o elenco do Real se adaptando, respondendo à altura, com eficiência, maturidade, responsabilidade e sacrifício. Então ele se sacrificou, mas o louvor é para ele mesmo. Então ele faz o que ele faz para ter o louvor para si mesmo. Mas aí a gente vai para uma outra palavrinha, louvor. E hoje, no meio evangélico, louvor é significado do quê? Música, 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 horas e horas de música. Uma das coisas que eu gosto de fazer é ficar vendo cartaz evangélico na internet. Aí eu me divirto, é meu hobby. E aí eu peguei alguns cartazes aqui para os irmãos verem. E aí eu desafio os irmãos a achar um cartaz que não tenha uma pessoa com o braço para cima. É todo cartaz evangélico de louvor tem um braço para cima. E aí tem um aqui que eu gosto muito. Está vendo aqui o da direita, uma noite de louvor, uma pessoa num campo de trigo com o braço para cima, sozinha. Eu olho para isso aqui e falo assim, nossa, ele está perdido, me ajuda, estou perdido aqui. No meio do trigo, sozinho. E aí a gente tem esse conceito de que louvor é música, música em cima de música. E esse conceito está invadindo cada vez mais o meio evangélico, ao ponto da gente ter agora maratonas de louvor. Então você vai ser convidado para 7 horas de louvor. Ah, mas aí a igreja do vizinho vai querer fazer o quê? 12 horas. Então você tem lá uma maratona de pessoas se revezando, fazendo o quê? Louvor. E aí o pessoal não para por aí e vai para 24 horas. E a pergunta que eu tenho para os irmãos, e se a gente desafiar todas essas pessoas aqui e falar que é possível fazer louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como que você vai conseguir fazer isso? Eu posso fazer agora. E é exatamente isso que nós temos que aprender. E o problema é que não para aí. Como a gente morre e não vê tudo, o último cartaz aí que realmente me deixou extremamente, completamente assustado. Chocolate com louvor. Chocolate à vontade, mas circuito de bandas. E aí eu pus aqui Igreja Batista Redenção. Não a nossa, alguma outra igreja batista. Então vejam, meus irmãos, a situação que nós estamos passando. Veja como o nosso clichê evangélico faz a gente ser alvo de chacota e piada. Porque é isso que está acontecendo. Cada vez que isso aqui vai para a internet, cada vez que isso aqui vai para o Facebook, para o Instagram, qualquer coisa, nós vamos o quê? Ser motivo de piada, porque nós não estamos alicerçados na Escritura. Então o texto de 1 Pedro nos ensina a saber exatamente o que é o verdadeiro sacrifício de louvor e aceitável. Aceitável. Mas antes de entrar nisso, eu preciso explicar para os irmãos um pouco do contexto do livro de 1 Pedro. E se nós olharmos o 1 Pedro, olha só os aspectos introdutórios. E esse é o desafio nosso de pregador. Nós temos que ter uma máquina do tempo. E nesse momento, eu convido todos os irmãos que estão nesse local e que estão assistindo a entrar nessa máquina de tempo, porque nós vamos voltar 2000 anos. E vamos para uma data específica no Império Romano, dia 19 de julho do ano 64. Gira aí o contador do tempo, porque essa máquina está saindo agora. Senão nós não vamos entender o que Pedro quis dizer. E é exatamente isso que aconteceu. Quando nós pegamos a carta de Pedro e nós lemos ela tem um conteúdo por trás dela. E basicamente o conteúdo dela é um conteúdo muito intenso. Se eu posso resumir o que tem nessa carta de Pedro, é exatamente isso. É aprendendo a viver, a testemunhar em meio à hostilidade, sem perder a fé, sem se tornar amargo, lembrando-se do exemplo de Jesus Cristo e de sua promessa de retorno à terra, quando todo o sofrimento cessará. Mas olha só o que aconteceu. O imperador Nero, você acabou de descer nessa cápsula do tempo, e você está em Roma agora. E sabe o que você está escutando ao fundo? Som de crianças gritando, pessoas correndo, uma cidade, Roma, 2 milhões de pessoas, 14 distritos, e de repente você vê uma grande claridade, um grande fogaréu.
2 milhões de pessoas numa cidade em que não tinha tanto espaço. E aí o que eles fizeram? Eles construíram várias casinhas, umas grudadas nas outras, chamadas insúlulas, de 3 andares, todas feitas de madeira. Uma verdadeira pilha incendiária, apenas esperando para tornar Roma num grande incêndio. E foi exatamente isso que o imperador Nero fez. O imperador Nero, há 4 anos ainda para morrer, estava no final do seu reinado. O imperador Nero queria construir. O imperador Nero queria construir mais palácios, extensões. Mas a hora que ele olha, ele vê aquele monte de casinha em cima da outra, coisa feia, ele não gostava daquilo. E o único jeito de achar o terreno é simplesmente tirar o que está por cima. E aí ele ordena que os soldados espalhem fogo naquela cidade. E aí os romanos dormindo, os romanos com as suas famílias, seus filhos, todos dormindo na tranquilidade de suas casas. E o fogo começa. E daqueles 14 distritos, apenas 4 escapam. 10 entram completamente em chamas. As crianças correndo, gritando. Os irmãos lembram daquilo que aconteceu na Boate Kiss, em que as pessoas nem morreram queimadas, morreram só com a fumaça, engasgadas. Você pega um filho, sua esposa pega outro filho, mas tem mais 5, como é que eu vou carregar esses filhos? E a hora que você sai para aquelas ruas estreitas, as pessoas correndo, atropelando e pisando sobre seus filhos. O grito, para onde nós vamos? Vamos para o templo, vamos pedir ajuda para os nossos deuses. Aí vai para o templo de Júpiter. E a hora que você chega no templo de Júpiter, o templo de Júpiter está no chão. E aí você olha na arqueologia, você vê que os portões de ferro do templo de Júpiter foram encontrados derretidos. O ponto de fusão do ferro é 1500 graus Celsius. Aquilo ficou muito quente. E aquela cidade ardeu por 6 dias ininterruptos. Você perdeu sua família. Você perdeu seus filhos. Você perdeu seus deuses. E aí, alguém tem que ter a culpa. E sabe quem é que leva a culpa? Os cristãos. Quando a gente olha no passado, 700 anos antes de Cristo, Isaías já falou: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. E aí Jesus, sabe o que ele faz? Confirma e fala: olha, vai piorar. Mateus 10, 24 e 25, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. E sabe por que foi fácil colocar a culpa naquelas pessoas que receberam a carta de Pedro? Porque o que eles pregaram, o que eles falavam foi distorcido, a verdade foi distorcida. Eles faziam a ceia do Senhor, o pão e o vinho, o seu corpo e o sangue. E aí eles distorceram. Olha, nas catacumbas, eles sacrificam crianças. Eles pegam o sangue das pessoas e comem. A carne das pessoas e comem. Porque eles falam: isso é o meu corpo. E aí eles falam: sério mesmo? Que essas pessoas fazem isso? Sim. E aí eles falam: não, mas não para por aí não. Eles se saúdam com um beijo santo. E a gente vê isso em Romanos 16. Nossa, mas então a esposa chamou o outro de irmão e o esposo chamou a esposa de irmã. Então eles têm uma relação incestuosa. É isso mesmo, é incesto. E aí foi só aumentando a indisposição das pessoas contra os cristãos. E aí, por final, o que os cristãos sempre falaram? No final dos tempos, o juízo vem pelo fogo. E o que tinha acontecido em Roma? Um incêndio. E isso tem até o ensino do apóstolo Pedro, em 2 Pedro. Então veja que todas meias verdades podem ser construídas para atacar os cristãos. E isso continua sendo feito ainda hoje. Meias verdades. Então os cristãos são culpados de incêndio, e aí está o resultado. Ah, vocês são sal da terra e luz do mundo? Tudo bem, então vocês vão iluminar as minhas festas. E aí Nero colocava as pessoas como se fossem velas no seu jardim. E aí, como a gente tem muita gordura no nosso corpo, fica fácil acender. Fica lá queimando. Fizeram o quê? Lugares para se matar os cristãos. E a perseguição é intensificada.
O incêndio foi em 64. O Coliseu foi construído no ano 80. A situação só ia piorar. E aí a gente tem alguns mosaicos, né? Quando a gente avalia, olha só os mosaicos. As feras devorando os cristãos. E aí o que você vai fazer? Você vai ficar em Roma, esperando para ser mais um objeto desse mosaico? Sabe o que você vai fazer, cristão? Você vai fugir com a sua família. E foi exatamente o que aconteceu. As pessoas fugiram e foram para um lugar muito longe, que no começo da carta você vê. Capadócia, Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, que hoje é a região da Ásia Menor. Então o incêndio foi aqui e eles estavam aqui. Ah, mas é longe isso aí? É mais ou menos você ter um incêndio em Porto Alegre e você fugir para Belém do Pará. Foi mais ou menos o que aconteceu. E mesmo lá, estavam sendo perseguidos. Então, é uma carta sobre sofrimento. Se um dia você estiver com muito sofrimento, passando por perseguição, leia 1 Pedro. E é interessante que 1 Pedro, ele começa com os versículos no começo falando sobre sofrimento. E depois, parece que ele parte uma régua no meio da carta, que tem 5 capítulos, e aí ele começa a falar de coisas boas. Olha só, 1 Pedro 1, capítulo 1, começa com sofrimento. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Capítulo 2, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvado diante de Deus. Capítulo 2, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe um exemplo. E aí, sofrem de acordo com a vontade de Deus. Então a carta fala de sofrimento, só que a carta também fala sobre glória futura. E é exatamente na tônica da glória futura que vem o conforto do apóstolo Pedro para todas as pessoas. E olha onde está, capítulo 4. Veja que ele começou com sofrimento e termina com glória futura. Quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 5:4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, que todos nós esperamos, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E ainda, no finalzinho do seu capítulo, no capítulo 5, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Então, é uma carta de sofrimento e é também uma carta sobre glória futura. E é exatamente esse texto que nós temos aqui. No texto, na sua apresentação original, eu tenho 3 sermões sobre isso, mas eu vou apenas trazer um dos sermões. E o sermão está concentrado nos versículos 4 e 5, embora nós usemos os outros versículos. Então, olhe só o que está escrito aqui. E como nós já lemos o que está escrito aqui, eu gostaria de mostrar para os irmãos, que se os irmãos se recordarem, que há várias vezes a ocorrência da palavra pedra. É pedra para cá, é pedra para lá, é pedra ali, é pedra colar. Então, se nós olharmos todas as ocorrências da palavra pedra, nós começamos a identificar o que Pedro quer dizer aqui. E a primeira parte que acontece é isso aqui. Ele começa, nós temos uma pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Quem é essa pessoa que está aqui? Jesus Cristo. Ele está falando de Jesus Cristo. Depois ele fala, essa pedra que é viva, ela é também angular, ela é escolhida, ela é preciosa aos olhos de Deus. Só que a pedra que é preciosa aos olhos de Deus tem uma outra função. Ela também ela é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então note que aqui há uma primeira pedra e depois tem uma segunda pedra. E quem é essa segunda pedra que está em azul, em verde? Pedras vivas. Sabe quem são essas pedras vivas? Os irmãos. E é aqui que nós temos que prestar atenção. Como essa pedra viva que nós temos aqui, que é você, se relaciona com a pedra angular. E como é que essa pedra viva, que são os irmãos, consegue promover um sacrifício de louvor aceitável. Então, nesse texto existem basicamente 2 pedras, mas há mais de uma função. A pedra de Cristo, ela tem 2 funções. Se ajustar a você e fazer tropeçar para a destruição aqueles que não são de Cristo. E você, que é a pedra viva, mas se você não for a pedra viva, você é a pessoa que tropeça na pedra angular. Então note, 2 pedras com mais funções.
E é exatamente isso que tem aqui. A pedra angular, dentro da construção civil daquela época, inclusive hoje, é a pedra principal, maior, que fica na esquina, tanto que algumas vezes a gente conta algumas traduções, pedra de esquina. E a partir daquela pedra maior e robusta, você começa a ajustar todas as pedras ao seu lado. E essas pedras ao seu lado não são mais importantes do que a pedra angular. Nós, que somos as pedras vivas, nos ajustamos a essa pedra angular. E para a gente entender um pouco melhor, a gente pode recorrer ao apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo coloca para nós, em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que privilégio! Fazer parte da morada de Deus e seu Espírito. E note, debaixo do fundamento de outras pedras vivas que estão na função de apóstolos e profetas no fundamento da igreja. Isso já foi lançado. E agora, a cada pessoa, e você, no dia da sua conversão, no dia que Cristo te chamou, Ele pegou você, e Ele cortou, e Ele fez uma pedra que se encaixa direitinho naquele edifício, que por sua vez se relaciona com Ele, a pedra angular, muito próximo. E olha só o que acontece, nós temos, sendo pedras vivas, a necessidade de fazer 3 perguntas, para que o clichê evangélico não invada as nossas vidas. Nós precisamos saber responder essas 3 perguntas. E é importante que você responda e faça as perguntas para você. E a primeira pergunta que uma pedra viva tem que fazer é essa: é possível ser uma pedra viva longe de Cristo? Não! Não é possível. Ou você está com Cristo, ou você não está. Se você não está com Cristo, você nunca fará parte desse edifício edificado por Deus. Olha só o que o apóstolo Pedro diz. À medida, olha só a proporcionalidade, que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação. A pedra viva, eu só sou pedra viva porque a pedra angular também é viva. Eu só consigo dar fruto porque eu estou na videira viva. Não há como dar fruto, não há como ter vida. E aqui, a palavrinha que você vê aqui na sua versão, aproximam, é o único momento que eu acho que a gente precisa um pouquinho do auxílio do grego para trazer um pouco a intensidade do que é se aproximar. E nós temos a palavra proeromai. E proeromai significa exatamente, eromai, sozinho já é aproximar. O proerom, esse prefixo dá intensidade para aproximação. Sabe o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Olha, você é uma pedra viva, mas não é ficar pertinho, é colado em Cristo. Colado. Nas construções da antiguidade, civilizações incas, maias, não tinha, como é que se chama, cimento. E a única maneira de se fazer um edifício que fica até hoje, depois de séculos, é você fazer pedras extremamente cortadas e alinhadas e ajustadas e praticamente coladas. Não passa um pensamento no meio daquelas pedras. O que Pedro está falando aqui é que você tem que estar ajustado a Ele. Só que não dá para ir como estou. Não dá para ir de qualquer jeito. Porque para estar colado com essa pedra angular, algo tem que acontecer com você. Algo tem que ser ajustado, ele tem que trabalhar nessa pedra viva que é você. Porque caso contrário, você é apenas uma pedra que fica fora dessa construção. Não há. Segunda pergunta: por que eu posso e devo oferecer sacrifícios espirituais? Não é facultativo. Você tem que oferecer os sacrifícios espirituais porque agora você é um sacerdote de Cristo. Cada crente hoje, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, é um sacerdote, tem o dever e o poder, inclusive a autoridade, para fazer esses sacrifícios que nós vamos explicar aqui. E é importante que nós não percamos de vista isso, porque esse é um dos versículos mais negligenciados da atualidade.
Esse é um dos grandes versículos da Reforma. Esse versículo foi a cama dos reformadores. E hoje nós não lembramos mais esse versículo. Versículo 9 de 1 Pedro. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você era o quê? Nem povo era, mas agora são o quê? Povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Versículos mais usados na Reforma, os versículos mais propagados na Reforma. E hoje a gente não entende, não fala e esqueceu. Terceira pergunta: você tem feito os sacrifícios espirituais que Pedro fala, que são aceitáveis? Porque note o versículo 5, o que ele diz? Você é uma pedra viva, que tem que oferecer um sacrifício espiritual, e o que vem depois? Aceitável. Então não adianta você colocar na sua cabeça que o sacrifício de louvor que você acha que Deus vai aceitar é esse ou aquele. O que você tem que fazer é olhar para a palavra de Deus, a Escritura, e ver aonde ela me explica o que é o sacrifício de louvor. E uma vez que eu acho essas definições de sacrifício de louvor e sacrifício espiritual, aí sim, aí eu sei o que é aceitável a Deus. Não sou eu que defino. Não sou eu o adorador que define o que tem que ser entregue para Deus. É o adorado, o objeto de adoração que estipula o que deve ser entregue a Ele. Ah, mas eu acho que seria muito bacana fazer isso. Eu acho que seria bastante aceitável nós ficarmos 24 horas com bandas de música subindo no palco, rodiziando, e a gente distribuindo chocolate à vontade. Eu acho que Deus vai se agradar disso. Eu sinto muito, não tem nada na palavra de Deus para isso. Nada, nada. Você está em outro universo. Você está oferecendo algo inaceitável para Deus. Deus repudia isso. Deus não quer isso. Deus quer outras coisas. O problema é que o apóstolo Pedro explica. Não tem a nota de rodapé o que é o sacrifício de louvor. Você começa a ler e na carta não tem. E aí você tem que fazer o quê? Ir na Escritura para achar o que é o sacrifício de louvor. E eu vou passar para os irmãos 7 sacrifícios de louvor rapidinho. E os irmãos, encorajo os irmãos a anotar isso aí. Puxa uma flechinha da sua Bíblia e coloca aí no cantinho da sua Bíblia os versículos aonde estão os sacrifícios de louvor. Porque um dia alguém vai falar e você, eu lembro um. Quando alguém pede para você lembrar 5 coisas, você lembra 4. Quando alguém pede para você lembrar 6 coisas, você lembra 5. A gente sempre parece que está faltando alguma coisa. Então toma nota, coloca ali do lado da Bíblia, porque agora nós vamos ver o que são os sacrifícios de louvores, que são o quê? Aceitáveis. Primeiro sacrifício de louvor: renovação da mente. O quê? Renovação da mente. Olha Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é o primeiro sacrifício de louvor seu? Você mesmo. O primeiro sacrifício não é uma ação que você, eu acho que eu vou cantar uma música. Não, o primeiro sacrifício de louvor da vida de um crente é a sua sujeição a Deus. Olha lá, ofereçam-se em sacrifício vivo pela renovação da sua mente. A sua mente não pensa mais como você pensava. Aquilo que você tinha prazer em fazer no passado, agora te gera um certo asco. Você tem nojo daquilo que você praticava. Você quer que a sua mente pare de pensar aquelas imundícies que você pensava. Você quer pensar nas coisas de Deus, nas coisas nobres, nas coisas puras. Você quer se aproximar dele e fala: Senhor, o Senhor lê minha mente, o Senhor lê meu coração. Eu quero que minha mente seja lavada. Então, quando a gente, na nossa caminhada cristã,
começa a ser assaltado por recorrências de nossas memórias e nossas inclinações carnais, e você chega no seu quarto e fala: Deus, tem misericórdia de mim, me fortalece contra o pecado, me fortalece contra a tentação. Sabe o que você está pedindo? Renovação da sua mente, ajuste do seu pensamento para Deus, e isso é aceitável a Deus. Segundo sacrifício, louvor do seu nome. Em Hebreus nós temos lá, na carta de Hebreus não temos o autor, mas nós temos nesse último capítulo de Hebreus, tem 13 capítulos, o último seu capítulo, nós temos exatamente a explicação do que é o louvor do seu nome. O versículo diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Mas isso é fácil. Jesus, Jesus, Jesus. Mantra gospel. Estou confessando o nome dele. Eu confesso o nome de Jesus. Jesus. De sangue de Jesus tem poder. Jesus para cá, Jesus para lá. Eu falo. Principalmente na hora que eu estou em todo mundo com os braços para cima, eu falo de Jesus. Só que se os irmãos olharem alguns versículos antes, o que é confessar o seu nome, a situação vai mudar um pouquinho. Vá um pouquinho alguns versículos para trás e olha só o que nós temos em Hebreus. Em Hebreus, versículo 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Aqui, o autor de Hebreus está explicando que na era do período levítico, quando havia o sacrifício, quando os animais morriam por causa do nosso pecado, um animal perfeito pagava com a morte por causa do meu pecado, aquilo acontecia, aquele sangue, aquele sacrifício em que escorria sangue, acontecia dentro do acampamento. E aquilo era levado até o Santo dos Santos. Era aquilo que era feito em propiciação pelos pecados. No entanto, o corpo do animal era levado para fora do acampamento. E ele era queimado fora. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é o seguinte: Jesus foi julgado dentro da cidade, e aí ele foi crucificado no Gólgota. O Gólgota ficava fora do muro de Jerusalém. Ele está dizendo: olha, ele foi para fora, o sacrifício foi feito lá fora, o corpo de Cristo foi colocado na cruz ali fora, no lugar, no Monte da Caveira, no lugar de vergonha e infâmia. E quem ia lá e não ficava dentro da cidade, participava da vergonha. Então o que o autor de Hebreus está falando: vá para fora. Vá para fora da cidade. Encontre Jesus no Gólgota. Encontre Jesus onde a infâmia acontece, onde a vergonha acontece. E aí, quando nós vemos que você carregar o nome de Jesus Cristo, a hora que você fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, e que você vive para Ele e por Ele, e você é alvo de vergonha, cada vez que isso acontece na sua vida, é como se você estivesse saindo da cidade de Jerusalém e encontrando Jesus lá na cruz, como o autor de Hebreus diz. Aí sim, se você faz isso, você está confessando o nome de Cristo como um sacrifício de louvor. Então não é só falar, é viver para Cristo e participar da sua desonra, porque como nós vemos no começo, todos nós que somos de Cristo, o mundo se aborrece por nossa presença. O que nós falamos aborrece o mundo, principalmente quando colocamos sob a autoridade de nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Renovou a mente? Renovei. Você confessa o nome de Jesus dessa forma? Ao ponto de ser alvo do vexame? A participar da vergonha de Cristo? Sim. Então se você faz isso, você conseguiu fazer 2 sacrifícios até o momento. Terceiro sacrifício, boas obras.
Não se esqueçam de fazer o bem, está na sequência do versículo anterior, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sim, não tem jeito, não para só naquelas duas atitudes. Agora, o sacrifício começa a passar para o plano de terceiros, você tem no plano relacional, fazer o bem para as pessoas. E a vida, meus irmãos, não vai cansar de dar oportunidades para você fazer o bem. Não vai. A todo momento, todo dia que você se levanta, não duvide, você vai ter oportunidade de fazer o bem para alguém, e testemunhar, e dar conforto, e trazer alento para as pessoas ao seu lado. Quando você liga o seu carro, quando você chega no seu trabalho, quando você chega na sua casa, quando você faz qualquer coisa, Deus fala, faça o bem, reparta com os outros que você tem, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. E olha só que interessante, no próprio versículo 16, ele diz, repartir seus recursos. Então é perfeitamente possível você ajudar. Às vezes a gente acha que fazer o bem é comprar, pressupõe gastar dinheiro. Eu vou ajudar, então tem que comprar uma cesta básica. Não necessariamente, você pode ajudar qualquer pessoa sem gastar um centavo. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto hoje, meus irmãos, assim, que você pode ajudar uma pessoa? Ouvir. Ninguém ouve. Você chega para a pessoa e diz assim, como é que você está? Estou bem. Aí você fala assim, você tem certeza? É impressionante o número de pessoas que depois que você fala, você tem certeza? Abre o coração e começam a se derramar ali. Não tem com quem falar. E a hora que tentam falar com alguma pessoa em sua casa ou dos seus amigos, isso é besteira. Para de falar, isso é tolice. Minimizam o sofrimento da pessoa. Escute, ore, apoie, esteja próximo, ofereça esse sacrifício de louvor. E eventualmente, se você julgar necessário, reparta seus recursos. Faça a oferta. Faça uma oferta em espécie. Aquele irmão está com a necessidade, ajude os domésticos da fé, como Paulo diz. Você viu o que está passando, vamos orar por ele, para que ele consiga alguma coisa. Mas se você viu e você pode agir, vá lá e haja, ninguém precisa saber, só você e Deus e ele. Vá lá e ajude e ofereça esse sacrifício de louvor, porque Deus está esperando diante do trono. Coloque isso diante do trono dele. Não perca essa oportunidade, faça isso. Quinto sacrifício, evangelizar. Olha só o que está escrito em Romanos 15:16. De ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios com o dever, o quê? Sacerdotal, de proclamar o evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Lembra que eu falei que a primeira oferta é você mesmo? Olha só a confirmação. Quando você evangeliza e alguém crê no Senhor, sabe o que você está fazendo? O pessoal fala, você é o pai da fé. Mas o pessoal não fala, você ofereceu aquele seu amigo, aquele seu familiar, em sacrifício aceitável a Deus. Essa linguagem sumiu. Nós perdemos completamente de dimensão da nossa visão a importância do evangelismo e da conversão das pessoas para Cristo, e como isso sobe para Deus, para as narinas de Deus, com um incenso aceitável e cheiroso, que é agradável. Então a cada hora que você vê um irmão se colocando diante de Cristo, isso é o quê? Uma oferta aceitável de Deus. Então invista no seu evangelismo, testemunhe. Sexto sacrifício, sacrifício de desejos pessoais pelo bem dos outros. Não é o Cristiano Ronaldo que treina um pouquinho mais, porque aquele sacrifício vai redundar em maior salário, em bolas de ouro para ele. Não. Você perde algo para que alguém ganhe. E alguém é o que? Jesus Cristo, e alguém que é beneficiado por aquela atitude sua. Em Efésios capítulo 5 nós temos o que? Portanto, sejam o que? Imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta sacrifício de aroma agradável a Deus. O autor Paulo em Gálatas diz, eu me esforço
até que Cristo seja formado em vocês. O que o autor bíblico quer e que Deus quer é que nós sejamos imitadores de Cristo, que a imagem de Cristo seja formada em nós. Mas como é que eu sei? Eu olho no frente do espelho e só vejo ruga aparecendo. Eu não estou vendo Cristo. Aonde que você vê? Eu vejo isso através da viver em amor. Na hora em que eu começo a me entregar pelos meus irmãos, por aqueles que são as pedras vivas, coladas, proerromai, comigo e com Cristo. Eu não gosto daquele irmão, ele é proerromai com você. Ele é proerromai com Cristo. Ele é colado nesse edifício que se ajusta. Não dá. Ou você se ajusta com Cristo, junto com Deus, junto naquele edifício que cresce para a honra e glória de Deus, ou você vai tropeçar se você não é um crente. E o sétimo sacrifício e último, que é para mim um dos mais magníficos que existem. Apocalipse 8:3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, se aproximou-se e colocou de pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Não, cadê a palavra sacrifício aqui? Você não jogou no Google e procurou a palavra sacrifício, você pegou os versículos e jogou aqui? Não. Sabe o que está colocando aqui? A atividade de colocar incenso. Isso é uma atividade sacerdotal, era um sacrifício, era algo que você oferecia para Deus. E a gente, mas eu não estou vendo que a oração é incenso. Na verdade, isso apareceu um versículo um pouquinho antes. Em Apocalipse 5:8 a gente tem: e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No livro de Apocalipse, a oração dos mártires, aqueles que foram mortos por causa do seu testemunho, Deus os coloca como incenso, a oração das pessoas. Interessante. Mas agora, eu convido os irmãos a fazer um exercício com o livro de Apocalipse. Eu não sei, a gente gosta de ler o livro de Apocalipse, tem gente que leu mais o livro de Apocalipse do que qualquer outro livro. Mas já que você gosta de ler o livro de Apocalipse, eu convido você a ler o Apocalipse de uma forma diferente, sobre a ótica de um sonoplasta. O que é um sonoplasta? Alguém que trabalha com sons. Então comece lendo o Apocalipse e grifando toda vez que você vê barulho, ruído, explosão, toda vez que você ouvir alguém falando, cantos, multidões. E o que acontece, meus irmãos, é que até o versículo 1 do capítulo 8, o livro de Apocalipse, para um sonoplasta, é extremamente barulhento, extremamente sonoro, trovões, relâmpagos, criaturas viventes falando, santo, 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 aquele que era, que é, que há de ser, miríades e miríades de anjos falando, voz de trovão, até o versículo 1. Abra a Bíblia no versículo 1, olha só o que acontece. Quando ele abriu o sétimo selo, quem ele? Cristo, Cordeiro, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Meus irmãos, 8 capítulos de muita sonoridade. E aí, Deus institui 30 minutos de silêncio no céu. Aqueles miríades e miríades de anjos, os anciãos, os santos, todos, nem um ruído. E nesse momento de 30 minutos, em que o universo e toda a criação olha para o trono de Deus, eles esperam em silêncio em 30 minutos. E Deus escolheu esse momento de silêncio, esse momento de atenção e pré-juízo, esse momento de tremor, para enaltecer a oração dos crentes. O Apocalipse, nesse versículo 1, traz uma moldura de silêncio em meio a maravilhosas sonoridades, para expressar para os cristãos a importância que tem a oração do crente.
Depois desse versículo, começa a ter trovão, aí começa a ter barulho. Depois do 7º selo vem o quê? 7 trombetas, 7 cálices, aí vocês veem. É só você lembrar o que acontece. O mundo não fica em silêncio. O mundo fica extremamente sonoro, barulhento, com pessoas louvando e pessoas amaldiçoando. Mas e no versículo 1, você tem 30 minutos para Deus falar: olha, agora, calem-se seres viventes, calem-se miríades e miríades de anjos, calem-se anciãos, porque agora eu quero que chegue até as minhas narinas a oração dos crentes. Meus irmãos, isso acontece no culto de quarta-feira. É por isso que você, mesmo que adoeça, você vai ser um sacerdote que oferece esse sacrifício maravilhoso no seu leito. Mesmo que você não consiga vir a mais à igreja, mas você amarrado ao seu leito, você consegue oferecer esse sacrifício tão magnífico que Cristo gosta, que Deus gosta e aceitável. Então nós vamos poder viver a nossa vida em sacrifício de louvor, inclusive nas horas mais difíceis. Então, para a gente apenas finalizar, que esses são os 7 sacrifícios que eu trouxe para os irmãos, já tem bastante coisa para a gente memorizar, a gente não pode se esquecer que tem 2 pedras, mas tem 2 efeitos. Ou você faz parte da construção, ou você é essa pedra viva que consegue, pelo poder de Cristo, oferecer esses 7 sacrifícios que eu falei aqui, ou você vai tropeçar. E não é um trupicão que você, perdi o equilíbrio e voltei de pé. Você vai se tropeçar para destruição. Você vai tropeçar para nunca mais estar na presença de Deus, para nunca mais sequer imaginar fazer parte desse edifício maravilhoso de pedras vivas, que são abençoadas por Deus, que tem a graça de Deus derramada sobre você, e que consegue oferecer aquele sacrifício aceitável de Deus. Aí você vai fazer parte de outro louvor. Você vai fazer parte sim do louvor. Você vai fazer parte de um louvor de punição, porque a glória de Deus também é enaltecida quando aqueles que não creem, aqueles que são seus inimigos, são capturados e destruídos. Porque esse é o nosso general. Um general que trata bem o seu povo, mas é um general que o protege. É um general que afasta o mal do seu reino. E para sempre estará afastado. Você vai louvar, mas de outra forma. Não fazendo parte desse edifício, mas fazendo parte desse lugar que nós sabemos o que é terrível, a punição eterna no inferno. Veja só o que está no versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Você está aí por meio de Cristo. Mas, como o apóstolo Pedro cita Isaías no capítulo 8, aquele Cristo que é a pedra angular, é também a pedra de tropeço e rocha que faz cair. O que está em vermelho aqui, clame a Deus, e eu rogo a Deus para que isso não seja a sua realidade. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos salvou. E quando o Senhor nos salvou, o Senhor nos fez já um sacrifício aceitável, Senhor. E nós suplicamos, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça e Tua misericórdia, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. E que o Senhor continue trabalhando em cada pedra viva que aqui está, que está escutando essa mensagem em qualquer lugar, Pai. Que o Senhor os faça ajustados, colados a Cristo, a pedra angular, e que cada um de nós, Pai, possamos continuamente oferecer sacrifícios de louvor aceitáveis ao Senhor, até o dia em que o Senhor virá e reinará aqui, Pai. Santo Deus, nos ajuda e nos abençoa,
e tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, aquele que foi imolado, o primeiro sacrifício, para que nós nos tornássemos sacerdotes. Amém.